nós. Agora, dando continuidade, eu espero hoje encerrar nessa exposição que comecei lá em novembro, outubro de 2021, e por algumas vezes foi necessário parar, mas também não foi porque a gente teve pressa, não, a gente teve cuidado de ficar expondo. Essa é a quarta mensagem só no capítulo 5. 1 João, capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 14, na semana passada nós paramos no 13, e à medida que você encontrar, se coloque de pé. Pretendo concluir, depois a gente tem a segunda carta, a terceira, que são menores, né? Um capítulo apenas, mas isso não significa que será pregado numa única vez. A partir do verso 14, 1 João 5 diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos, verso 15, que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Pai amado, conceda-nos a tua graça, porque a tua palavra, ela é vida. A tua palavra produz fé, entendimento, sabedoria, e nos dá a condição de termos certezas, convicção daquilo que somos, a quem servimos e o que está reservado para nós. Mais uma vez contamos com a tua graça, com o teu Espírito, ungindo os nossos ouvidos, o nosso coração, e mais uma vez, humildemente te peço, vá além das minhas limitações, para dar continuidade a essa série de estudo e trazer a tua palavra para os irmãos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Quem esteve aqui na última terça-feira, na reunião de oração? Terça-feira eu convidei o pastor João Batista para estar aqui conosco, trazendo, né, uma palavra, onde também pôde participar com a ceia conosco. E conversávamos antes de iniciar o culto ali no gabinete, batendo um papo, né? Falando da igreja, da obra lá do trabalho lá em Seropédica. E até que no final ele falou: hoje eu vou estar pregando sobre isso, né? Sobre a oração segundo a vontade de Deus. Aí eu falei: e qual versículo você vai usar? Vou usar 1 João, capítulo 5, versículo 14. Rapaz, o que você vai falar? Que senão você vai me atrapalhar no domingo, eu tenho a série de estudo, né? Mas ali brincando, eu falei: fica à vontade. Porque muito tem nos acrescentar, e eu creio que é o Espírito Santo nos ajudando a compreender, a entender, né, acerca de algumas certezas. E hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre essas certezas. Mas, até valorizando e destacando aqui, como eu digo para você, tenha sempre um pedaço de papel, um caderno, anote o que você está ouvindo, é de grande valia. E eu falo isso não apenas falando, eu falo isso dando exemplo. Eu anoto. E aqui o irmão falou sobre 7 instruções, né, acerca da oração feita segundo a vontade de Deus. Eu quero rapidamente destacar os pontos, porque o primeiro ele falou sobre orar por todos.
E nesse orar por todos, né, tem a questão da autoridade, orar pelos enfermos, como o Tiago diz, orar pelos presbíteros, pelos pastores, os líderes da igreja, e inclusive orar pelos inimigos. Também está presente, né, como o irmão aqui destacou em Mateus 5,44, até pelos inimigos nós devemos orar. A segunda instrução que ele deixou foi seguir o exemplo de alguns personagens. Ele citou a vida de Paulo e de Davi, mas a gente poderia falar de Moisés, nós poderíamos falar, né, de Daniel, que também teve seu processo de intercessão pela nação, pelo povo. Então é importante seguir exemplo de pessoas que foram homens de oração, né? O terceiro aspecto, ele falou sobre a questão da motivação, não por interesse, não por egoísmo, não visando apenas o seu próprio interesse. E isso é algo importante. Hoje, mais à frente aqui, eu quero destacar em um dos tópicos das nossas certezas sobre esse aspecto. Quarto, ele falou sobre um espírito de humildade, de perdão, que é necessário. Também um outro tópico que eu quero pontuar aqui. A oração liberando também perdão e você perdoando as pessoas. O quinto, ele falou com ações de graça. É preciso que haja também esse contentamento entre nós. Às vezes, nas mínimas coisas, amados irmãos. Pelo fato de você ter ali um teto que te cobre, a roupa que você veste, você não está nu, o alimento que você come, mesmo que às vezes não tenha aquela mistura ou aquela coisa, né, como às vezes acontece no dia dos pais, dia das mães, faz uma carne diferente e tal. Mas mesmo que seja lá o ovo frito, o arroz com feijão, mas a gente tem que expressar a gratidão. Nós andamos em diversos lugares, Deus nos guarda, nos protege. Então, ações de graças é de grande importância. Orar com persistência, perseverando. E o sétimo ponto que ele destacou como, né, essas instruções bíblicas sobre a oração foi também depender de Deus, porque não é a minha oração que é poderosa, a nossa oração, vamos fazer aqui uma oração poderosa, o poder pertence a Deus, Ele que tem o poder, nós acionamos através da nossa súplica, do nosso clamor, e Deus na sua misericórdia e graça, né, tanto que o versículo diz que Ele é poderoso, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos. Então, aqui destacando a grande contribuição do nosso, e nós brincamos às vezes, chamamos ele assim mesmo, Amado Batista, o pastor João Batista, que nos abençoou aqui na terça-feira, falando sobre a vontade de Deus. E hoje, dando continuidade a esse capítulo 5, eu venho destacando acerca de algumas certezas inabaláveis do cristão, que nós precisamos ter. Na semana passada, né, pontuando, até mesmo na ceia, os versos 11, 12 e 13, eu falei de 4 verdades sobre a vida eterna, porque a vida eterna é Deus que nos deu. A vida eterna está no Filho. Ela é alcançada por meio da oração, da fé. A fé não é a causa, mas é o instrumento. E assim também como nós somos salvos. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. E é uma promessa, está escrito, está na palavra de Deus. E hoje, dando continuidade, falando da importância de saber. Você percebeu aqui que a gente falou por diversas vezes a palavra saber? Quando, no início desse capítulo, eu comentei com os irmãos que por mais de 30 vezes a palavra sabemos está presente na epístola de João. E pelo menos 8 vezes você encontra nesse capítulo 5. Ele dando ênfase e mostrando a importância de saber. E eu tenho dito que a vida real ela é construída sobre sólido fundamento de certezas inabaláveis. E nós vimos aqui pelo menos 4 vezes. E sabemos, e sabemos, e sabemos. João reafirmando, porque o seu propósito é fazer com que os seus leitores tenham certeza. Certeza que são filhos de Deus, certeza que Jesus é Deus e certeza da vida eterna, certeza da sua salvação. E o que João veio fazendo e nós acompanhando? Ele foi instrumentalizando, trazendo verdades em sua epístola, a fim de seus leitores terem certeza do que estão fazendo, do que estão vivendo na sua trajetória, na sua vida cristã. E eu quero destacar hoje 5 certezas. A primeira, quando então, ele diz aqui no versículo de número 14,
E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A primeira certeza, temos a certeza das nossas orações respondidas. Uma coisa que nós já aprendemos acerca, de que Jesus Cristo é Deus, o verbo, como diz lá no Evangelho, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, ele encarnou, esteve entre nós, vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Isso nós já vimos e falamos frequentemente, que Jesus é Deus, que somos filho de Deus, nascemos de Deus, pertencemos a Ele. Mas agora vem a questão, o que fazer com as nossas necessidades diárias? Como alcançar? Como podemos nos relacionar com Deus? Como podemos falar com Ele e termos segurança, garantia que Ele ouve e atende às nossas orações? E você vê que João fala de confiança. Esta é a confiança que temos, que Ele nos ouve. Então, essa manhã para nós, dando continuidade, à oração e a boa palavra que o pastor João Batista nos trouxe aqui terça-feira, e dentro do assunto, nós temos essa certeza, o cristão, o filho de Deus, ele tem certeza que Deus responde às suas orações. Essa certeza, essa convicção, temos plena como filhos de Deus, que Ele nos responde quando nos aproximemos do trono da graça. Anote aí, não precisa de abrir, Hebreus 4:16, que diz: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então, quando você se aproxima do trono da graça, nós temos que fazer com ousadia, tendo plena certeza, convicção, que Ele nos responde. Eu diria aqui que é importante uma observação feita nesse versículo, para que não fique assim, não, o pastor falou, então agora eu posso pedir que vai ser respondido a minha oração. Mas você viu aqui, você encontrou dentro desse versículo uma condição aqui? Sim ou não? Lê de novo, lê aí você no silêncio, enquanto eu vou molhar aqui minhas palavras. Aí você vai me dizer se você encontrou aqui alguma condição. Opa, já encontraram aí uma chave, eu diria uma chave estratégica, porque o versículo diz, e essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. A oração não é um recurso conveniente para impormos que Deus, venha e faça a nossa vontade, ou que a vontade dele se dobre a nós. Eu já vi, amados irmãos, pregadores dizendo, olha, está escrito, é como se você pudesse pegar o braço de Deus e torcer, como numa briga, e ali ele tem que atender a sua oração, e você vai determinar que ele vai fazer. Opa, aqui é uma cláusula, aqui é uma chave estratégica. O reverendo Hernando Dias Lopes, comentando acerca desse versículo, ele diz, abre aspas, a oração é um instrumento necessário, não para conseguir que a vontade do homem seja feita no céu, mas para garantir que a vontade de Deus seja feita na terra. Nós abrimos hoje o culto, fazendo a oração do Pai Nosso, e fala sobre isso. Então veja, Deus, Ele ouve as orações dos seus filhos, mas estabeleceu condições claras, segundo a sua vontade. Nessa mesma carta, nessa mesma epístola, nós já vimos anteriormente que João, ele especificou que a oração respondida também depende de obediência aos mandamentos de Deus, e a renúncia ao pecado. Então, só para a gente lembrar, porque, como eu disse, João é como uma escada giratória, ele traz um assunto, começa outro, daqui a pouco ele traz de novo, reforçando, dando ênfase, aprimorando, aperfeiçoando, a fim de que os seus leitores possam inculcar e ter certeza daquilo que creem e do que estão fazendo. Então, nós já falamos anteriormente, e eu
Está aí, é só você voltar uma página, no capítulo 3, verso 21 e 22, mostrando que João já falou que a nossa vida, a nossa oração, ela está relacionada, ela depende da obediência aos mandamentos e a renúncia ao pecado. Versículo 21 e 22 de capítulo 3 diz assim: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedirmos dele recebemos. Por quê? Por quê, igreja? Guardamos o quê? Os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então você se afasta do pecado, você guarda os mandamentos, é mais uma condição. João deixou isso bem claro. E lembrando também das palavras do Senhor Jesus Cristo, registrada no Evangelho, não aqui na carta, no Evangelho de João, capítulo, anote, 15, versículo 7, Jesus disse: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes serão atendido. Então há essa relação, obediência, se afastar do mal, se o coração não nos acusar, ou seja, estamos em paz, né? Observamos os seus mandamentos, fazemos de acordo com a sua vontade. Então, querido, uma vez que nós conhecemos a palavra de Deus, ou seja, a vontade de Deus revelada a nós é a palavra. Aqui está escrito o que é certo, o que é errado. Então, uma vez que nós conhecemos essa verdade que é a palavra de Deus, e assim também praticamos o que agrada ao Senhor, o crente genuíno, ele então alcança a misericórdia de Deus. E outra coisa, ele não insiste na sua própria vontade. Aquilo que o pastor João Batista citou, não é pelos nossos próprios interesses, com egoísmo, mas acima de tudo com o intuito de agradar a Deus. Amados, o nosso modelo é Jesus Cristo. Jesus deixou a oração dominical do Pai Nosso, que nós chamamos, e ele deu o exemplo. E um dos maiores exemplos que ele deu, quando 100% homem, que estava ali, numa angústia, o seu suor como gotas de sangue, já prevendo e tendo consciência daquilo que ia passar, ele então assim diz, está registrado em Mateus 26, 39, meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então Jesus nos deixou o exemplo, a oração segundo a vontade de Deus. Se estamos andando em conformidade com a sua palavra, que é a vontade de Deus revelada, se nos abstemos do mal, se nos afastamos do pecado, como nós vimos aqui o versículo de número 21, né? Se guardamos os seus mandamentos, 21 do capítulo 3, né? Se guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável, aí nós podemos então pedir. Assim, amados, concluindo essa primeira certeza que as nossas orações são respondidas, quando nós oramos a Deus por intermédio de Jesus, modelo de submissão, modelo de obediência, de quem guardou o mandamento, de quem colocou em prática. Ele disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Então, quando nós oramos por intermédio de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8 fala sobre isso. Se eu oro no nome, né, do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, segundo os preceitos da palavra, podemos ter garantia que ele nos ouve, porque o versículo 15, volte lá ao capítulo 5, o versículo 15 diz o que aí na sua Bíblia? E, olha a convicção, a certeza, mais uma vez a palavra sabemos, né, em evidência, e sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedirmos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se assim for, alcançaremos, e as nossas orações serão respondidas, mas você vê? Há toda uma condição, uma cláusula, para entendermos a vontade de Deus. A segunda certeza que nós temos, e encontramos aqui na palavra de Deus, temos a certeza de que Deus pode salvar pessoas da morte, por intermédio das nossas orações. Olha, o poder da intercessão. Aliás,
muitas, né, das Bíblias colocaram aqui como subtítulo, né, o poder da intercessão. E é o que diz o versículo de número 16: se alguém vir ao seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, ou seja, você vai fazer uma oração, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Olha o poder da intercessão. Que maravilha! E aqui, amados, nós temos algumas lições para trazer para nós. Essa parte aqui dessa segunda certeza. Uma delas é a atitude do crente em relação àqueles que caem. Porque aqui está falando de pecado. Aqui está falando do erro. E como eu e você temos reagido ao irmão quando cai? Não podemos sair atirando pedras sobre as pessoas, condenando as pessoas. A palavra de Deus diz que nós precisamos orar. João está dizendo isso aqui, para a gente orar. Qual deve ser o papel da igreja em relação àqueles que pecaram ou cometeram um erro, um deslize, estão pecando? O que nós devemos fazer? E ainda pontuando o que João Batista falou acerca de uma oração de humildade sobre o perdão, eu quero destacar aqui, antes de falar um pouco mais sobre o que fazer em relação àqueles que pecam, também acerca da nossa atitude quando nós oramos por alguém que nos causou um dano, que fez mal contra nós. Nós não podemos orar por uma pessoa e ao mesmo tempo sentir mágoa dela, ficar nutrindo no coração. Se assim está acontecendo, você está também em pecado, você está desagradando a Deus. Por quê? Porque a Escritura diz, eu não posso falar porque eu acho, eu falo com aquilo que tem base, com aquilo que tem fundamento. E aí eu peço que você deixe marcado aqui, e o pastor João Batista, ele citou essa referência. E eu quero ler com você, porque é importante nós vermos isso. Nós temos falado muito sobre a questão aqui, né, da prova social, que é o amor ao próximo, né, e como nós devemos lidar em relação aos integrantes do corpo de Cristo. Marcos capítulo de número 11. Versículo 24, para dar fundamento, basamento ao que eu estou dizendo. Não podemos orar por uma pessoa e ao mesmo tempo sentir mágoa dela. Versículo de número 24 e 25 do capítulo 11 diz assim: por isso vos digo que tudo, ele está falando de oração, tá? O contexto é oração. Por isso, Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebeste, e será assim convosco. E quando estiver orando, né, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Por isso não dá para você orar por alguém que cometeu algo que te entristeceu, que te machucou, que pecou, e você continuar nutrindo mágoas no seu coração. A palavra aqui diz que você tem que liberar o perdão. São condições também para a nossa oração ser aceita, ser válida diante de Deus. E esse deve ser o papel da igreja em relação mesmo àqueles que não pecaram contra nós, sobre todos. E eu concordo com algumas afirmações do reverendo Hernando Dias Lopes, que ele diz, eu quero então passar para os irmãos, abre aspas, a igreja precisa ser lugar de cura e não de adoecimento. Precisa ser lugar de restauração e não de condenação. É triste, as pessoas comentam do pecado do irmão, e fulano bebeu, e o fulano fez isso, fulano bateu na mulher, mas você teve a humildade ou a obediência à palavra de ir até esse irmão, conversar com ele, orar por ele, pedir a Deus em favor da vida dele, mas nós logo queremos expor a nudez do irmão. Fazemos tal como o filho de Noé, que viu o pai lá bêbado, embriagado, né, e chamou os outros irmãos, em vez de cobrir o pai, e foi mostrar a nudez. A igreja faz isso, a igreja mata os seus irmãos, a igreja mata os seus membros, e a igreja somos nós, eu e você. O que diz a palavra é que você tem que conversar.
E às vezes a pessoa até está ocupando uma situação, um cargo. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, não do pastor. E às vezes Deus permite eu ver ou você ver. E quando vemos, o que fazemos? A Bíblia diz que tem que orar. João está dizendo que tem que orar. João fala sobre isso, né? A gente voltando daqui ao nosso versículo, ao nosso texto de origem, versículo 16 do capítulo 5. Se alguém vir ao seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Então está dizendo que nós temos que orar. E a igreja precisa também de ser esse lugar de intercessão e não de juízo àqueles que tropeçam. Nós não podemos dificultar, nós temos que viabilizar. A igreja precisa ser um lugar de reconciliação e não de abandono aos feridos. Porque o pecado fere, o pecado deixa a pessoa ainda mais fraca. Amados irmãos, é bom a gente lembrar, falando de discípulos, de discípulos, entre os 12, teve um que Jesus, depois você lê em casa, em Lucas 22, verso 31 e 32, que Jesus então orou para que Satanás, que estava peneirando a sua vida, ele orou por esse discípulo, porque Satanás estaria peneirando a sua vida. Por quem que Jesus orou nessa ocasião? Foi por quem? Por Pedro. Jesus orou por Pedro, porque Satanás estaria peneirando a sua vida. Samuel, que foi dos últimos juízes de Israel, antes de vir o período da monarquia, Samuel, ele teve algumas atribuições, além de juiz, ele também foi sacerdote, e exerceu o ofício de profeta. E como profeta, há uma situação, depois você lê em casa, em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, Samuel disse, veja bem, para o rebelde povo de Israel, eu estou dizendo isso, afirmando, para o rebelde. Ou seja, quem está em rebeldia, está em obediência ou desobediência? Desobediência. Então, o povo desobediente, para esse povo desobediente, rebelde, que insistia em pecar. Olha o que Samuel, profeta, disse para eles: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Isso é muito forte, um povo rebelde. Mas ele, longe de mim, eu não vou pecar e deixar de orar por vocês. Eu vou orar por vocês. Para que haja arrependimento. Para que vocês se consertem diante do Senhor. Moisés orou por diversas vezes pelo povo. Moisés orou pela sua irmã Miriam, que junto com Arão teve um ato de rebeldia a uma autoridade. Moisés era o representante de Deus. Vamos dizer assim, Moisés era o pastor. E Miriam questionou: Deus também pode usar gente? Lógico, Deus pode usar tudo, Ele usa todos e quem Ele quer, como lhe apraz. Mas a sua forma de falar, de se expressar, foi um ato de rebeldia, ela ficou leprosa. Mas Moisés orou e Miriam foi curada. Quantos lembram aqui de Jó? Os amigos só falaram coisa boa de Jó? Está aí, sofrendo, poxa, que pena, Você não merecia isso, não era para passar isso. Não, você está aí porque você é um pecador. Certamente você deve ter alguma coisa contra Deus. Não pode, você perder tudo e agora ainda vai ficar doente. Falando, trazendo tantas coisas. No final, lá pelo capítulo 32, você vai ver Jó orando por esses 3 amigos que só falaram mal dele. E eram amigos, tá? Só falaram mal, só acusou, colocou ele lá para baixo. E Deus abençoou e teve misericórdia. Papel da igreja. Papel da igreja. Meu papel, o seu papel. Assim nós devemos fazer. Orar por todos. Tiago fala sobre isso. Tiago capítulo 5. Se alguém estiver doente ou em pecado, ore. O presbítero da igreja deve orar. E esse deve ser o papel. Então, irmãos, assim como Deus não desiste de nós, porque santo, aqui só Deus. Santo, santo. E Ele não desiste da minha vida e da sua vida, e tem tido compaixão de nós, não devemos também desistir daqueles que caem e fracassaram e cometeram um erro. João está dizendo aqui que nós precisamos orar por eles. Mas nesse capítulo, versículo 16, assim como no versículo anterior, nós vimos ali uma condição,
o término desse versículo, nós vamos perceber que há uma exceção. Você percebeu isso? Aí, quando a gente lê atentamente, vamos lá. 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá. E Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Mas aqui a parte B, que a gente costuma dizer do versículo, a parte final do versículo diz assim: há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. E quando me deparo com isso aqui, é difícil isso daqui, então é preciso que a gente redobre a nossa atenção para entender o que João está falando aqui. Nós estamos vendo que é importante, precisamos ter certeza que Deus pode salvar pessoas da morte por intermédio das nossas orações. Mas aqui João está falando de uma limitação à intercessão. João fala aqui quando o pecado é para a morte. Interessante, amados. A gente, numa análise diante de outros textos, porque a Bíblia tem assuntos que ela fala só num capítulo ou num livro, mas tem outros que você precisa recorrer a outros livros, às vezes ao Antigo Testamento, ou uma outra situação para a gente fechar o raciocínio. E quando fala pecado para a morte, olha, Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, por via de regra, princípio, todo pecado leva à morte. Mas, meu Deus, então que pecado é esse aqui que João está falando, de pecado para a morte? João agora fala de um pecado que não adianta, que não tem perdão, nem agora e nem na era vindoura. E para os que cometem esse pecado, a intercessão não logra êxito. Não adianta você orar. E João está falando, ora, para esse vocês não devem orar. Bom, levando em conta o contexto, nós estamos aqui terminando o capítulo 5. Mas levando em conta o contexto, o que João está fazendo nessa carta? Tinha opositores aqui nos dias de João? Sim ou não? Sim. João escreveu para que seus leitores tivessem certeza, principalmente para não se deixarem levar por alguns que estavam ali, que pareciam ser do meio, mas não eram. Então, a gente tem que levar em conta o contexto. E à luz do contexto, para João, essas pessoas não eram verdadeiros irmãos, não eram crentes. E a questão não era nem por questão de um período de estar ali numa apostasia, fracos, não. A questão é que eles eram realmente impostores. O espírito do anticristo estava presente, a gente já viu isso. Então, à luz do contexto, é fundamental que a gente volte para entender o porquê João está dizendo que alguns não podemos orar. A igreja não deveria orar. Quando a gente volta aqui ao capítulo 2, nós já falamos isso lá atrás. Versículo de número 22 e 23, ele começa então, a gente começa a entender melhor, dentro da luz do contexto, porque João está dizendo que certas pessoas não adianta e a oração não logrará êxito, a intercessão. Versículo de número 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Então, está dizendo aqui bem claro. E tem mais. João está dizendo de pessoas que estavam no meio, parecia, igual o Denorex, que era da turma do Denorex, parece, mas não é. Né? Quem usou aí o shampoo Denorex, e principalmente aqueles que usaram com a expectativa de crescer cabelo, né? Mas não adiantou. Parece, mas não é. O versículo 19 do capítulo 2. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teria permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, João deixou isso bem claro, à luz do contexto. Aqueles amados que não guardavam a palavra. Aliás, o capítulo 3, versículo 10 é até mais duro. João está dizendo bem claro que, olha, tem os filhos de Deus e o filho do diabo. Quem não é filho de Deus é filho do diabo. Versículo número 10, capítulo 3. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, não procede de...
nem aquele que não ama ao seu irmão. Falou sobre duas provas aqui, que nós temos falado. Nós temos falado de 3 provas, João, né? João, de 3 provas, né? Que são de grande importância, fundamental, para distinguirmos quem é o cristão verdadeiro e quem é o falso crente. Nós temos falado da prova doutrinária, e a questão é de crer no Filho de Deus. Então, há muitos que a resoluta rejeição da doutrina, da verdade, que não crê. Isso é a prova doutrinária. Eles não creem em Cristo. Nós acabamos de ler aqui, não crê no Filho. E a prática está falando então da prova, que é a prova moral, quando nós obedecemos, quando nos santificamos. Todo aquele, verso 10 do capítulo 3, todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus. Quem não obedece a palavra de Deus, é aqui a prova moral, não pertence a ele. E aí ele conclui, nem aquele que não ama ao seu irmão. Quem não ama, ele é reprovado na prova social, que é o amor ao próximo. Então, não tem jeito. Mesmo que você rasgue o seu coração, não, eu amo. Você não conhece, não está no meu coração? Para dizer que eu não amo a Deus? Como assim? Como você pode dizer? Bom, não sou eu, é João que diz, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Não é o pastor? João está te chamando de mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele, é mandamento. É mandamento. Aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, amados, à luz do contexto, podemos entender aqui que João está dizendo, esse tipo de pecado, não tem jeito. Esse vocês não devem orar. Há também uma outra situação que alguns estudiosos e alguns pastores, eu quero trazer aqui um comentário sobre, ele fala sobre esse pecado para a morte como um pecado específico, provavelmente você já ouviu falar. Mas eu também concordo com o que diz o Augusto Nicodemos, pois ele diz assim, pode-se inferir do contexto que esse pecado não é uma queda parcial ou uma transgressão de determinado mandamento, ou seja, a pessoa de repente mentiu, roubou. Então não se trata disso, mas da apostasia, pela qual as pessoas se alienam completamente de Deus. Trata-se de um pecado doutrinário, cometido de forma voluntária e consciente, similar ao pecado de blasfema contra o Espírito Santo, cometidos pelos fariseus. Depois você pode ler em casa, né, para a gente ganhar tempo, Marcos 3, 29. Então seria o quê? A rejeição final e decidida daquele que é o único que pode salvar, Jesus Cristo. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Então aqui, há essa exceção, cuja essa intercessão, por mais que você tente orar, a oração não vai lograr êxito, porque são aqueles que blasfemaram, que rejeitaram a Cristo. São aqueles que permanecem no pecado. E os filhos de Deus não permanecem no pecado, porque a terceira certeza que nós temos, e eu quero destacar aqui essa manhã, é que os verdadeiros crentes não vivem na prática do pecado. É o versículo 18. Olha aí, está explícito. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Então, essa é uma terceira certeza. E ele vence o pecado. Ele vence o maligno, ele vence o diabo. Isso não significa, amados, que nós não cometemos mais erros. Pecamos. Aliás, capítulo 2, João, como eu disse na introdução dessa carta, sempre como um pai muito amoroso, a sua expressão, às vezes, é de cuidado. Ele chega e diz, filhinhos, como um pai que segura a mão da criança, conduz no caminho, na rua, para não ser atropelado, e também para livrá-lo, ele, de um cachorro, de alguém. Essa é a forma, a sua maneira amorosa, cuidadosa. Em alguns momentos, como nós vamos ver aqui, ele concluindo a carta, ele utiliza essa expressão por diversas vezes, filhinhos. E uma ocasião, no capítulo 2, ele diz filhinho,
escrevi para que vocês não pequem. Mas se porventura vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, pecadores, nós ainda continuamos sendo, porém a prática, a permanência, a vida no pecado, não. João está dizendo que quem é nascido de Deus não vive pecando. O crente, amados irmãos, ele é liberto do poder do pecado. Nós não estamos mais algemados, aprisionados. O crente, ele emancipou-se do poder do pecado. Ele agora emancipar, né? A gente comemorou, foi 62 anos aí, eles falam assim, 62 anos de emancipação, né? Porque Paracambi pertencia, era distrito de Vassoura, me ajuda aí os mais antigos, não era isso? Era de Vassouras, né? Porque teve toda uma divisão regional. Ele se emancipou, agora ele é independente, ele não precisa aqui o prefeito agir de acordo com as leis que os vereadores, né, lá aprovaram para o município de Vassouras. Aqui agora as leis presentes aqui. Emancipou. Então, quando fala de emancipar, você agora não é mais preso, você não está mais sobre a lei do pecado, da condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós fomos libertos, igreja. Isso é emancipar. Há um novo nascimento, há um resultado que tem que existir em nossa vida. Voltando lá ao capítulo 3, vamos lembrar o que diz o versículo de número 9. Capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus não vive mais pecando. É uma nova criatura, tem um novo coração, é uma nova vida. Você é um escolhido de Deus, um eleito de Deus, salvos pela graça, né? Mas como disse, né, o teólogo alemão, que nós não podemos viver uma graça sem graça. Dietrich Bonhoeffer, né? Ele diz, não podemos viver, Bonhoeffer, uma graça sem graça. Quando a gente fala que somos eleitos, que não perdemos a salvação, é porque quem é nascido de Deus não vive pecando. Por isso que Paulo, com muito cuidado, Paulo fala sobre a eleição em Romanos, mas o capítulo 6, ele vai fazer uma advertência. Então tá bom, se eu sou pego pela graça, a graça é maior do que a lei, então eu vou pecar à vontade, vou fazer, porque eu já sou salvo mesmo, então eu posso pisar na bola à vontade. Vamos lá em Romanos, capítulo 6, vamos lá, abre aí, deixa aí marcar, vamos lá. Não é bem assim. Os eleitos, os nascidos de Deus, não vivem pecando. Entendemos que não é mérito em nós, mas o mesmo Paulo que adverte, que fala da eleição de Deus, ele então, para cortar as asas daquele que achava que pode viver o evangelho, né, de qualquer forma, e lembrando então as palavras de Dietrich Bonhoeffer, que não é uma graça, sem comprometimento, diz assim, eu vou ler o versículo 1 e 2, depois eu vou pular para o 15, Romanos 6, 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele o quê? Nós morremos para o pecado. Aí pule lá para o versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque estamos debaixo da lei? Porque não estamos, melhor dizendo, debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, olha que bênção, graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Uma vez libertados do pecado, foste feito servo de quem? Da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estávamos isentos em relação à justiça. Naquele tempo,
que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados, que os transformados digam amém, em servos de Deus, tendes o vosso fruto para quê, igreja? Para a santificação e, por fim, para a vida eterna. É o que Paulo, então, aqui diz e nos ensina. Então, assim, aquele que nasceu de Deus, ele não vive pecando. Voltando lá ao texto de origem, 1 João 5, 18. Não vive. Ele não é mais escravo do pecado. Ele, às vezes, até comete um erro, mas ele reconhece e percebe que há consequências. O pecado traz consequência para a nossa vida. Mas aquele que é nascido de Deus, como eu disse, ele vence o pecado e ele vence o diabo. E o Senhor o protege. Porque veja o restante do versículo 18. Vamos voltar lá ao texto de origem. 1 João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aí vem ali a vírgula, o que está dizendo aí? Aquele que nasceu de Deus o guarda. Veja que aquele que está aqui é com letra maiúscula. Então não está falando mais da igreja, de nós. Está falando de quem aqui? De Jesus. Aquele que nasceu, né, nós somos nascidos de Deus, mas aquele que nasceu de Deus, Jesus, ele o guarda do maligno, ele te livra. Então a referência aqui é Jesus. Ele nos guarda, nos livra de todo mal. Dando ênfase, lembrando, lá no capítulo 3, a parte B do versículo 8, para que Jesus veio? Para isto se manifestou, o finalzinho, a última frase do verso 8 do capítulo 3. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, em Jesus, nós temos a vitória. A certeza, né, que o verdadeiro, o crente, ele não vive na prática do pecado. Quarta certeza, versículo de 9, é bem direto e de boa compreensão e entendimento. Versículo 19, capítulo 5. Sabemos que somos o quê? De Deus. E que o mundo inteiro jaz do maligno. Veja, mais uma vez, João utilizando a palavra sabemos. Dando ênfase, certeza, confiança. Você tem que ter certeza da sua salvação, sim. E João dá todos os argumentos. Traz tudo que nós precisamos para ter essa compreensão. E a gente vai encaixando com outras referências bíblicas. Porque quem é nascido de Deus, pelo fruto se conhece a árvore. Ele não vive pecando. Mas pecamos? Pecamos. Filhinho, se pecamos, temos advogado. Se o irmão pecou e esse pecado não é para a morte, ore por ele. Não fique julgando. Não deixe ele abandonado. Ore por ele. Porque assim como você, precisamos ter certeza que nós somos de Deus. Pertencemos a Deus. O mundo jaz do maligno. E aqui, eu também falei no início, na introdução, acerca da palavra mundo. Nós podemos vê-la em 3 situações. Nós temos o mundo criação. Deus criou o mundo de tal maneira. Então, o que é esse mundo? Né? O mundo, a natureza, a árvore, os animais. Deus criou o mundo. Mas também nós falamos do mundo, quando lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Então, que mundo? A natureza? Os animais? Não. O mundo agora está falando o quê? Da humanidade. Porque a humanidade é que crê. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Quem crê somos nós. Então, o mundo, a humanidade. E o terceiro, o sistema. Aí é o que João está dizendo aqui. O mundo jaz do maligno. Esse sistema corrompido, de injustiça, de maldade. Esse reino não pertence a Deus. Por isso Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. O mundo jaz do maligno. Então, amados, nós vivemos nesse mundo. Mas reitero o que Paulo disse aos Filipenses. A nossa pátria está no céu. Por mais que você queira ser um patriota, mas a minha pátria está nos céus. E é lá que eu quero viver eternamente. Lá não haverá choro, ranger de dente, não haverá injustiça, não haverá outro governo a não ser o governo do Rei da Glória, do Senhor. E a Ele que nós pertencemos, é o que está escrito. E é o que eu preciso crer e guardar em meu coração, porque agora eu sou uma nova criatura.
não somos mais do mundo, fomos tirados do mundo. Eu preciso pensar como um cristão, como quem crê na palavra de Deus. E, por fim, a quinta certeza, que aqui eu vou concluindo. O versículo 20. Temos a certeza que Jesus é o verdadeiro Deus. João, em toda a sua carta, fez questão de enfatizar. Por quê? Ele rebatia contra os opositores, né, o gnosticismo, entre eles, né, aquele que perturbou e muito, Cirino, que era um representante dos gnósticos, que não aceitava a divindade de Jesus. E aí no verso 20 ele diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo, ou seja, ele encarnou, esteve entre nós, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Quem é o verdadeiro? O seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. Então, temos a certeza que Jesus é o verdadeiro Deus. João, então, aqui conclui essa primeira carta, e ele faz aqui duas declarações contundentes. Ele reafirma a veracidade de Jesus como Deus. Aliás, a essência da vida eterna é Jesus. Ele diz: Filho de Deus, é o verdadeiro Deus, e a vida eterna. A essência da vida eterna é Jesus. A vida eterna está em Cristo Jesus. E a essência da carta é Jesus, o verdadeiro Deus. E a última declaração, ele conclui a sua carta com uma advertência, como se fosse: olha, cuidado. Então, a reafirmação sobre a veracidade de Cristo, e a outra é: fique atento com o engano dos ídolos. O versículo 21, ó, mais uma vez, com muita ternura, como um pai que segura na mão do filho, ele diz: filhinhos. Ele não está falando aqui com criancinha, não. Ele está falando com a igreja. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Os ídolos, se Jesus é a essência dessa carta, a essência da vida eterna, os ídolos são a essência do engano. O que João está dizendo aqui é: vigia, crente. Vigia, igreja. Veja, ele deu tudo, todos os argumentos, estratégia, para que o povo soubesse. Nós sabemos, temos certeza. E no final ele deixa aqui: cuidado. Há uma outra versão bíblica que diz assim: afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no seu coração. Que talvez você, não, eu não sou mais, eu não me curvo mais diante de Santo Antônio, de São isso, São aquilo. Mas ídolo não é só isso. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A riqueza é um ídolo na nossa vida. O emprego, o trabalho, se você não conseguir conciliar, ele pode se tornar um ídolo na sua vida. O tipo de pregação que às vezes nós escolhemos visando só o nosso bem-estar, um culto antropocêntrico que visa o homem e não cristocêntrico, pode se tornar um ídolo para a sua vida, e de repente você está dentro de uma igreja servindo a um ídolo. Então, para que a gente não se engane, conheça a verdade, e a verdade te liberta. João dá fundamentos, traz elementos sólidos, e no final ele diz: olha, filhinhos, cuidado com os ídolos. Cuidado. Aonde está o seu coração? Porque ali onde está o seu coração, ali está o seu Deus. Às vezes a vaidade, né? Tem aqueles que, né, tratam do corpo não como quem trata da saúde, né? Mas ele trata do corpo, né, apenas como o seu troféu, né? Não, é difícil a gente ver às vezes na rede social, né? Aí, ele está lá na academia, ele foi primeiro dia que ele foi na academia, parece que ele já emagreceu 300 quilos, já está todo musculoso. Tem o Deus aí da mitologia, né? Como que é que é associado? Narciso, né? O narcisismo, né? Então ele está ligado ali, Narciso.
cultua o seu corpo. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, tá, irmãos? Nós precisamos fazer exercício, ir ao médico, fazer os exames periódicos, homens principalmente, as mulheres, nem todas, né? Estou lutando com a minha mãe para que ela possa se cuidar, é uma dificuldade como filho, tremendo, né? Mas, embora eu sou pastor dela, mas ela, né, minha mãe, é a dificuldade, mas por natureza as mulheres já têm ali o hábito preventivo, fazer aquilo tudo. Nós homens somos meio acomodados, só vai quando o negócio está apertando mesmo, precisamos ter os cuidados periódicos necessários. Nós sabemos que a nossa vida depende de Deus, mas Deus dá também os meios para que a gente possa se cuidar. Isso é uma coisa. Agora, há o culto ao corpo. Aonde está? São ídolos que vão tomando essa geração, diante de toda uma vaidade. E como eu disse, às vezes você pode estar dentro da igreja, mas você cria uma situação, ou você acha que Deus é um Papai Noel, que vai fazer tudo o que você quer. E nós vimos aqui dentro da palavra de Deus, que o Senhor atende às nossas orações, se fizermos segundo a sua, se estivermos guardando os seus, e também nos abstendo do pecado. A gente ora, e a oração é respondida, porque nós não vamos orar segundo o nosso interesse, nós vamos orar segundo a vontade de Deus. Certezas que precisamos ter. E a palavra nos dá essa garantia que seremos abençoados. Amém? Graças a Deus aqui fechamos aqui a exposição, né? Feche seus olhos e curva a sua cabeça. Já está falta 5 minutinhos para a gente terminar. Deus e Pai, é desafiador. E é Deus para também trazer essa cultura ao povo. E eu quero te agradecer, porque os que estão aqui, eu preciso valorizar esses irmãos. Mas aqueles que não puderam estar por uma questão de emprego ou numa necessidade, também preciso, ó Deus, orar. E também aqueles que não têm o interesse de estudar. E eu preciso, porque a tua palavra diz para eu orar por eles. E é tão importante, quando a gente aprende, a gente estuda, a gente lê, relê, a gente não vê um versículo isolado, a gente pega o contexto para ter convicções, certeza. João foi falando, e sabemos, e sabemos, e sabemos. Ah, Senhor, que eu concluir essa carta, nós ainda não aprendemos tudo, mas que aquilo que nós aqui estudamos, que o teu Espírito, Jesus disse, olha, quando ele vir, e ele já veio, ele está entre nós, ele vai nos ajudar a guardar a sua palavra. Que o Espírito Santo nos ajude a guardar aquilo que nós estendemos aqui durante alguns meses, falando, expondo essa primeira carta. Vamos dar continuidade às outras cartas, estudo da tua palavra, Senhor, mas aqui foi uma carta para a igreja, para que aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo tenham certeza que Jesus é o Filho de Deus e que terão a vida eterna, e que essa certeza esteja em nosso coração. Assim eu te peço, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, e as lições que tiramos aqui essa manhã, teu Espírito nos ajude a guardar e colocar em prática, porque nós somos nascidos de Deus, e quem é nascido de Deus não vive pecando, quem é nascido de Deus tem a vida eterna. Louvado e exaltado seja o teu nome, que o teu Espírito fale melhor a cada coração e a cada vida. Amém e amém. Vamos ficar de pé. Estamos concluindo. Repito aqui, né, fazendo menção a logo mais, como ser pai, como o Pai Celeste, né, logo mais. Mas se você realmente tem um outro compromisso e já tinha agendado não estar aqui à noite, procure ali a Rosilene, ela vai estar lá na escolinha, deixando a lembrança que nós vamos entregar. Mas se você vier à noite, deixe para pegar à noite, quando eu estiver orando por todos os pais, após, né, ali a entrega das lembranças e da apresentação das nossas crianças. Eu quero incluir aqui no pedido de oração a vida da Edneia, né, que é filha do irmão Sinésio. Eu chamo ela de Neia, né? Eu conheci, né, lá atrás, mais de 30 anos, como Neia, irmã também do Braga. Ela vai estar passando por uma cirurgia, algo já programado, buscando, né, uma melhora também na questão da sua saúde. E nós vamos estar orando, ela vai estar submetendo a uma cirurgia essa semana, tá bom? Reagiu bem à nova cirurgia? Poxa, que bom.
Mas vamos pedir a Deus. Sebastião. Mais alguém? Mas, Georgina. Terça-feira vai para ver a questão da cirurgia. Vamos orar. Oremos. Pois não, irmão César. Amém. Orar. Pelos pais. Então vamos orar sim, com certeza. Sim. Amém. Glória a Deus. Pois não, irmã Fátima. É o livramento. Amém. Então vamos orar. Amado e poderoso Deus, quero começar com a gratidão. Porque, ó Deus, ainda que temos pedidos a serem feitos, e nos é dado essa liberdade e instrução para orarmos e pedirmos, mas nós temos motivo de gratidão, de louvor, livramento, bênçãos na família, restabelecimento da irmã Lene que passou por uma cirurgia, a dádiva do Senhor alcançando pela sua misericórdia e graça, assistindo, guardando, livrando do mal, provendo, dando saúde, e assim expressamos o nosso louvor e a nossa adoração. Mas também, ó Deus, lembrando daqueles que vão passar como a Neia por uma cirurgia, como o senhor que a irmã Aparecida mencionou, que precisa, mas tem aquelas reservas, e Deus ajuda, entra com providência. A irmã Georgina que vai passar também essa semana, está aí na expectativa de uma cirurgia. Senhor Deus, seja com a tua filha, abençoando com a tua graça e a tua misericórdia, Jesus. Seja com o teu servo César, Senhor. Deus, toma o teu filho nas suas mãos, ele está aqui conosco, e tem consciência que precisa. E é algo muito bom isso, reconhecer que precisamos. E aqui a igreja abraça o irmão na oração, porque é uma alma preciosa para nós, que a sua graça, o seu poder venha sobre ele, toma a sua saúde. Certamente há uma preocupação, mas que o Senhor possa trazer a paz ao seu interior, guardando e abençoando aonde quer que ele esteja. Senhor, guarda e livra de todo mal, assim como todos nós que aqui estamos. A nossa casa, a nossa família, os pais que vão ter a oportunidade de receber os seus filhos, um momento importante da comunhão, da visitação, aqueles que ainda têm os seus pais, ou aquele que é pai, que é avô, é pai 2 vezes, se alegra com o filho e se alegra com o neto, que deixa ele mais entusiasmado ainda. Senhor, isso é bênção, isso é bom, isso é agradável, que cada um deles sejam bênçãos, que o Senhor realize segundo o seu querer, e que seja um referencial aonde quer que estejam, principalmente para os filhos, deixando um legado de pessoas que temem, obedecem e vivem a vontade de Deus. Pai amado, assim oramos, entregamos esse culto a Ti, de estudo da Tua palavra. Seja conosco no restante desse dia, logo mais, traga o teu povo, que venham, porque o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vir à casa de Deus deve ser motivo de alegria, não precisa nem de propaganda, mas sim de um desejo intenso, ardente, pelo prazer da comunhão e de servir a Deus. Mas cada um tem os seus compromissos, e respeitamos e entendemos aqueles que não puderem estar, mas, Senhor Deus, traga, e que venham, e que sejam ricamente abençoados pela Tua graça.
Leva-nos em paz, debaixo das suas santas e poderosas mãos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha um bom dia, vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.